Fala, povo, Mamoso, vocês estão perguntando todo dia, cadê o Maminha? Cadê? Tá aqui esse Estamos inferno. trabalhando, desgrama. Bom, estamos aqui na casa do Maminha, mostrar uns negócios aqui pra vocês. Ó, nosso estoque da loja. Ó, aqui tá as camisas de presidiário. Tem gente comprando a camisa de presidiário ou nem tanto? Não, tem que comprar mais, Pô, porque essa deu uma parada. É legal, velho. Olha lá, PQP 171, esqueminha Brasília e tal. Legal. E essa aqui são os primeiros novos pedidos. Vou não botar aqui para não mostrar o nome de ninguém. Das novos uniformes já. Que é o Homem do Gelo e o da azul que tá mais lá embaixo. Cadê? Tá aqui lá Ah, embaixo. tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E essa azul aqui. Então, aproveitem. Ó, aqui, ó. Mas tem umas coisas mais antigas aqui, ó. Quer Então, fazer uns... Tem uma coisa. Ah, outra coisa que tá vendendo também é a do Mundial, que é legal e vale a pena vocês... Olha, que isso aqui é bem legal. Ó, uma coisa que a gente fez com o maior carinho, que, pô, tem o maior orgulho, porque ficou bonitaça, e a gente não viu venda. Então, tentem comprar lá, porque a gente tá suspeitando que essas vendas aqui a loja não tá fazendo. Então, tentem comprar lá. Se não tiver fazendo, avisem a gente que a gente já corrige. Isso aqui e as carteirinhas continuam valendo também. Carteirinha, e a carteirinha a gente também acha que tá com algum problema. Ó. Carteirinhas pra quem... E a gente tá pensando em fazer um kit... Um combo. Um combo, vender a carteirinha e a garrafa. Aí, deem sugestão aí pra gente se a gente faz o combo pra mandar os dois, que é bom que o frete dilui também. Porque, querendo ou não, o frete hoje no Brasil... Tem até gente falando, Henrique, mas o frete é caro. Mas assim, o frete não é culpa nossa. É o correio que calcula, esse dinheiro não vai nada pra gente. Então, às vezes é legal vocês botarem uns badulac assim no pedido, se vocês quiserem diluir o frete. Porque comprar a carteirinha mais a garrafa dá uma diluída que fica bom. E a gente tá com algumas coisas mais antigas aqui, que a gente tá pensando em dar uma queimadona, né? Podia fazer um... Mas esse já tá. Já tá com desconto? Já, esse aqui tem desconto. Mas a gente aumenta o desconto. Hã? A gente aumenta o desconto. Então tá. Esse aqui, porque esse aqui já tá... Porque esse aí tá com quanto de desconto isso aí? Tá em R$90, né? Dá pra fazer 80 ou 60. Bom, a gente tem que calcular. Então, pessoal, essas coisas aqui, essas camisas, elas são só ponta, assim, tipo tamanho P, PP, que são as camisas do primeiro Brasil Ride que eu fiz com o Geraldo. A gente vai deixar, a gente vai botar, sei lá, 50% de desconto ou até mais lá pra ver se queima isso. Então esses uniformes aqui também, vocês até deram essa ideia de fazer com desconto. Então a gente vai fazer um desconto bem grande nesses dois modelos pra dar uma queimada. E essa daqui também tem, mas essa daqui tá mais nova, então vai ser em desconto mesmo. Muita gente falando negócio de preço. Galera, essas camisas estão com o mesmo preço há 2 anos. Né? A única camisa... Essas não, né? Porque essas são mais recentes. Não, mas é que o preço dessa era o mesmo dessa. Isso. Né? Então a gente tá mantendo o mesmo Nossa preço inflação de camisa. não tá rolando, não. Não rolou a inflação pra quem pedala durante 2 anos. A gente só alterou o preço das camisas novas, porque aí no fornecedor o preço mudou e essas camisas novas a gente também tem um acréscimo de preço de produção nosso, que é o designer. Então, impossível não repassar. E hoje o Maminha tá andando tecnológico aqui, tem mais um que tá faltando aqui, cadê? Tem mais 2. Tem mais 2. Esse aqui é o que a gente vai falar um pouco no vlog de hoje, que são alguns assuntos tecnológicos. Esse é um pedido... Ciclo computador da Atrio, que estamos testando, que o pessoal lá mandou pra gente. Esse aqui é um modelo novo da Atrio e essa maravilha tecnológica aqui que a gente vai explicar pra vocês, que é a parada mais maluca que... Isso aqui, cuidado. Isso aqui sabe muito mais de você do que você imagina. Bom, povo, só mais um assunto aqui pra gente tratar do negócio mais tecnológico já visto por essa dupla, imagino que por muitos de vocês. Esse Power... o foco tá lá no tua cara, olha lá. Olha o quadradinho lá no tua cara. Caralho, veio pra minha cara. Aí, ó. Moleque. PowerPod. A vantagem de os dois estarem aprendendo a mexer na lente. Mulher! Eu até publiquei no Instagram essa caixinha. Lá no Instagram do Maminha. Esse negócio, assim, a gente tá sacaneando aqui, mas é realmente um negócio, assim, impressionante. Bem impressionante mesmo, que a gente falou. Parece que tem alguma coisa errada. Assim. Antes que vocês comecem a perguntar o que é, isso aqui é, em tese, um potencímetro. Ele mede a potência.
Na verdade, eu estou falando em tese porque eles mesmos não classificam isso aqui como um potencímetro. Dentro de 1 milhão de possibilidades que ele tem, uma delas é calcular a potência. Né? Na verdade, ele é como a própria descrição dele, ele fala que ele está testando uma minha, mas ele mostrou algumas coisas aqui, tentando ajudar a classificar, porque o negócio é meio complexo. Ele é um conjunto de sensores, né? Na verdade são vários sensores. Deixa eu só explicar como é que a gente chegou nisso aqui, né? O que aconteceu? Eu tava lá naquele episódio que eu caí da clavícula, antes do pedal de mountain bike, eu fiz um pedal de speed e os caras falaram que essa empresa estava chegando no Brasil e tal. Inclusive o Eric, um abração pra você, ele e o Dudu, eles estavam testando e estavam gostando bastante. Beleza, morreu. Tentei contato, não consegui e tal. Depois a PowerPod escolheu como embaixadores no Brasil o Rosinha e a Ana Lupanini, que são 2 atletas que a gente encontra muito nas competições aí e tal. Mandei Você inclusive entrevistou a Panini no Isso, Brasil a Panini, entrevistei ela e a Pilar no Brasil Ride. E aí mandei um direct pra ela, falei, Ana, me ajuda aí, tô querendo conversar com os caras me passou o telefone, liguei pros caras, os caras são fenomenais. E como eles são dos Estados Unidos, mas... quer dizer... Eles são 2 brasileiros. Na verdade, a empresa é americana. E aí, eles têm... O distribuidor é brasileiro. Um mora em BH e o outro mora lá em Tampa, nos Estados Unidos. E não é com a empresa que apareceu agora, não. Esses caras estão no mercado desde 2005. Eles já patrocinaram a Tinkoff a equipe, e mais 2 empresas, 2 equipes continentais, que eu não me lembro o nome agora. Então, assim, é uma galera que está muito envolvida com treinamento, principalmente em ciclismo. Esse é um destaque. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas esse é um grande destaque do produto. Né? Ele veio pra gente como potencímetro. Sim. Né? Mas ele não é um potencímetro tradicional. Não, e sempre vale destacar também que a gente não recebe nada para testar essas coisas. Eles mandaram pra gente. Exatamente. Falaram, testa aí, então isso aqui não é uma propaganda nem nada. Simplesmente mandaram pra gente e a gente está testando. Para ficar claro, eu recebi o produto e eu estou fazendo todos os testes junto com o meu Stages. Sim. Então eu tenho o Stages outra marca de potencímetro. Então estou comparando os dois. Né? O Stages eu comprei, esse aqui eles mandaram, então assim, a gente não recebe nada de ninguém. Então testes a gente não cobra para fazer testes. Bom, então voltando. Comecei os testes, explicar um pouquinho o que é o produto. Esse bichinho aqui, ó, ele tem vários sensores aqui dentro. Então ele mede pressão atmosférica, temperatura, ele tem alguns acelerômetros que eles medem a inclinação para cima, para baixo, para frente, para o lado. Então ele mede em todos os eixos. Então ele consegue saber se a sua bike inclinou para a direita, para a esquerda, se ela acelerou, se ela freou, se ela subiu ou se ela desceu. Além disso, ele tem essa portinha aqui, ó. Aqui, tá vendo? Mais perto. Chega aí mais perto. Aqui embaixo, ó. Isso é uma entrada de ar, então aqui ele consegue medir. Funciona como se fosse um... Não sei se vai facilitar, mas os aviões eles têm um sistema que chama pitot. O pitot é uma... Você já deve ter visto na frente do avião que tem tipo umas anteninhas para frente assim. Essa anteninha para frente é o que mede a velocidade do ar no avião e também pressão atmosférica e várias coisas. Então, eu imagino que isso seja uma tecnologia. Né? Então ele mede vento, umidade, temperatura, pressão. Então ele mede tudo isso junto, ele faz 800 cálculos por segundo. É muito doido, cara. E aí, com base nisso, ele consegue extrair a potência. A gente está falando de potência. Mas ele te dá 1 milhão de coisas a mais. Eu mostrei para o Henrique. A gente não sabe ainda se a gente pode disponibilizar a apresentação. Mas algumas imagens aqui a gente pode fazer. E a apresentação vai trazer o que eles estão falando. Mas o Maminha está testando também o sistema. E assim, como ele está comparando com o Stages, que é um potencímetro já consolidado assim, no mercado, então é bem interessante o tipo de informação que ele traz. Né? Eu hoje, por exemplo, meu pedal de hoje, a diferença não deu maior do que 8 watts. Isso tanto na wattagem média quanto na wattagem normalizada.
Então é muito pouco se você for pensar que são dois dispositivos que têm medidas de origem completamente diferentes. Porque os potencímetros normais, eles têm um tensiômetro, ou então um ímã que mede diretamente ou no pé de vela ou no cubo da roda a quantidade de watts que você está fazendo na hora que você está pedalando. Esse, ele já faz uma estimativa analisando a sua altura, o seu peso, o vento que está fazendo. Tipo, então ele pega todas essas informações, faz um cálculo maluco e fala, bom, você está fazendo tantos watts de potência. Na verdade, a diferença os potencímetros tradicionais, eles medem a força aplicada. Isso. Esse aqui, ele mede a força de resposta. É a terceira lei de Newton, né? Para toda ação ter uma reação. Então ele mede justamente essa resposta de forças. Então ele fala, olha, a calibração, ela é um pouquinho... A calibragem? Eu acho que tem calibração aí, velho. Mas bom. Então tá valendo. Mas a calibragem, ela é um pouquinho mais específica. Por exemplo, o Stages, você gira o braço, deixa lá para baixo, e aí você aperta um botão, ele faz tudo para você. Esse aqui não. Esse aqui você tem que indicar que tipo de bicicleta, qual o pneu que você está usando, a calibragem do seu pneu, sua altura, seu peso. Então ela é um pouquinho mais complexa, ela precisa de um pouco mais de dados. E aí você faz um percurso que você tem que ir e voltar nesse percurso. Essa calibração é a calibração mais... eles têm dois tipos, essa é a mais precisa. Feito isso, é ligar e ele vai embora. A única coisa que você precisa é um sensor de velocidade acoplado à sua bicicleta. Aqueles que você tem de minha serve, a maioria deles serve. E um sensor de cadência se você quiser aumentar a precisão ainda mais. Mas de resto, é esse brinquedinho e o sensor de velocidade. E assim, beleza, mostrou a potência, o que o outro faz também. Primeiro que o preço dele é bem competitivo com relação aos outros. Aos outros, E depois a gente fala preço, mas as outras coisas que ele mostra, que nem o Maminha estava falando, ele mostra se você estava de roda ou se você não estava de roda, ele mostra a posição que você estava na bicicleta, se você estava segurando em cima do guidão embaixo, ele mostra quanto tempo você ficou segurando em cima, quanto tempo você ficou... Tudo isso ele consegue calcular pela variação, ou seja, se você está... Porque, por exemplo, a potência, você está fazendo potência no pedal ali. Se você mudou a sua posição, ele não vai te falar isso. Esse fala, porque você muda o seu arrasto aerodinâmico. Se você tá de manguito, se você não tá de manguito, se você... Então são uns troços muito doidos. Eu tava mostrando pro Henrique, ele olhou e falou assim, cadê o chinesinho aqui dentro me olhando? Cara, é impressionante, inclusive, assim, tem que dividir algumas coisas. Primeiro, você vai ter duas calibragens. Essa calibragem mais específica, que é para esse atleta que quer mais precisão nos dados. Mas você tem uma outra calibragem mais simples, que é para uma galera fitness. Esse é um mercado que aqui no Brasil ele é mais menorzinho, mas nos Estados Unidos eles têm bastante mercado para isso. Então isso é uma coisa muito mais deles do que nossa, mas aquele cara que quer perder peso, está querendo concentrar mais em calorias e tal, é uma calibragem mais simples para ele. Todos esses dados mais complexos que a gente está falando, eles derivam de um aplicativo, né? Aí você paga a mensalidade do aplicativo e aí ele te dá. Mas é impressionante, porque ele está vendo de cauda, ele te dá, se você está no pelotão, se você não dá, ele te dá a precisão da sua pedalada. A gente tem até uns coisas para mostrar aqui. Depois eu vou pegar, a gente vai terminar de falar aqui, a gente vai mostrar alguns exemplos. Então ele te mostra se a sua pedalada está redonda ou se ela está quadrada. Ele mostra quanto você varia de um lado para o outro quando você pedala em pé. Ele te mostra se você pedala em pé. Então, uma das coisas que eles estão apostando é justamente nessa parte de melhora da eficiência da pedalada. Então, o cara te vende um potencímetro, você sabe a potência que você está fazendo. Aqui, além da potência, você consegue 1 milhão de dados. Né? Inclusive, eu passei ontem à tarde 1 hora e pouco com o Vinícius, que é o cara que está lá em Tampa, e aí ele falou, Mamas, olha isso aqui. Aí ele pegou uma pedalada dele, cara, ele consegue simular um determinado trecho, ele fala, olha, se eu pedalasse bem desse jeito aqui, redondinho, assim, eu ganharia nesse trecho 3 minutos. Então, bizarro, assim. É impressionante. Assim, é realmente muito impressionante a quantidade de tecnologia. Assim, na verdade, é a análise que o software faz com os sensores que tem dentro dessa caixinha aqui. Aí, quer ver? Vamos até mudar de posição aqui pra gente pegar os coisas e mostrar pra vocês. A gente tava falando da pedalada redonda, pedalada perfeita. Esse aqui é o gráfico
que mostra como é a sua pedalada. Então essa pedalada aqui, ó, o 0 seria a pedalada perfeita, essa é uma pedalada extremamente eficiente, ó, tá vendo? E aqui em cima a gente tem o gráfico de quanto que o guidon varia quando o cara pedala, tá vendo? Esse daqui de cima, ó. Aqui a gente já tem uma outra pedalada muito menos eficiente, ela é uma pedalada de um triatleta, não que a dos triatletas seja menos eficiente, não é isso. Aqui, é só que esse o exemplo Travis, especificamente. tá? Tem aqui, ó, Mike. O Mike é um professor de ciclismo americano e o Travis é um triatleta, por isso que eu falei do triatleta. Então, o Travis, a pedalada dele é como aquele que a gente chama de smasher, né? Que é o marretado. Ele fica fazendo muita força de cima para baixo. Como vocês podem ver, essas coisas em cinza aqui, ó, então aqui, essas variações, é para onde o acelerômetro vai. Ou seja, o sensor dela, a bicicleta, quando ele pedala mais de forma estável, a bicicleta balança muito para frente, para trás, para cima, ou seja, então você vê que a movimentação dos acelerômetros é muito instável e isso mostra que o ciclista está pedalando de uma forma instável. Você vê até a instabilidade aqui, ó, esse guidon, tá vendo? Isso aqui é um guidon, não sei se tá dando pra galera ver, ficou legal. Mas esse guidon, esse gráfico mostra o quanto o guidon varia de posição enquanto ele pedala. Sim. Então, com base nisso, o seu treinador pode te corrigir postura, pode corrigir uma série de coisas. Sim. Outra coisa interessante também que eles mostram num dos coisas da apresentação aqui é que ele consegue saber se você está freando muito, se você está com medo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Porque, querendo ou não, todas essas reações comportamentais aqui, suas, querendo ou não, que ele fala aqui. Isso aqui é a análise técnica do gráfico da pedalada de uma pessoa que a gente não conhece. Então, olha só. Técnica de inércia em montanhas. Acompanha aí. Pode ler. Dados mostram ciclista. Está nervosa, descendo, freando em todos os downhills. Segmentos vermelhos, 35,4% de energia perdida. Inconsistente. Eficiência da pedalada poderia subir mais eficiência. Ó, sempre fora do selim. Então ele consegue saber se você está em pé. Ciclista 2. Demonstra melhor comportamento. Somente 2,6% de perda freando. Então mostra mais eficiência no estilo de guiar. Conserva mais energia. Então, essas análises... E cadê o aqui, gráfico? O gráfico está aqui, está apagado. Ah, tá. Tá vendo? Porque o gráfico ele fica meio apagado aqui, mas ele tá pegando, analisando esse gráfico aqui, que tá meio apagadinho aqui atrás, ele consegue tirar essas conclusões aqui através do software, né? Então, pra vocês verem o nível de complexidade das informações que ele trabalha, né? Então, esse aqui é o programinha que vem com ele. Então, você tem toda essa área aqui, ó, com os dados, tá vendo? Essa áreazinha aqui, ó. Então, a gente tem potência, arrasto aerodinâmico, rolagem, gravidade, vento, velocidade, elevação, inclinação, cadência e a normalizada, né? A potência normalizada. Isso aqui, salvo engano, é da calibragem que eu fiz. Ó, tá vendo? Distância 3,5 milhas. Então isso aqui eu estava calibrando o meu sensor. Então aqui, ó, olha esse gráfico azul aqui, tá vendo? Essa linha branca é o meio. Toda vez que o azul tá para cima é porque eu tô com a cara no vento. E toda vez que a linha tá para baixo é porque eu tô com vento nas costas. Entendi. Entendeu? Então assim, aqui você tem... E essa aqui é a análise mais simples. Para ter aquela análise mais complexa, você tem que assinar o Power Stroke, ó, que é aqui. Aí você... Eu não sei quanto é que é a mensalidade, depois a gente até pede para eles colocarem lá. Mas você assina o Power Stroke, aí você clica e ele manda. Uma coisa interessante é que esse sensor, ele depende muito da calibragem que você faz. Então a empresa sabe que ele tem que estar muito bem calibrado. Então o que eles fazem? Eles pedem para você fazer a calibragem, depois você vem aqui, ó, e clica nessa cartinha aqui, ó. Quando você clica nessa cartinha... Cadê a cartinha? Aqui, ó. Tá. O mouse está aqui em cima. Você clica nessa cartinha, abre uma aba e você pode mandar a sua calibragem para a empresa. E aí eles falam, ficou boa ou ficou ruim. E aí com base nisso você sabe que você vai estar andando com o seu PowerPod bem calibrado e aí os dados que você vai estar recebendo vão ser dados fidedignos. Coisas importantes para falar. O software dele aceita 4 bicicletas, só que aí você vai ter que fazer uma calibragem para cada uma. Só que aí feita essa calibragem,
Você só precisa pegar o PowerPod, colocou na mountain bike, vai andar. Voltou, hoje é de speed? Bota na speed, vai andar. Não, hoje é dia de contrarrelógio? Vai andar na contrarrelógio. Então, ok. E você anda, ele reconhece sozinho, né? Aqui até uma brincadeira que a gente fez na hora do almoço, que os primeiros, eu não sei se são 8 segundos ou 8 minutos, mas esses primeiros momentos da sua pedalada, ele usa para reconhecer onde é que ele tá. Então a gente brincou, falou que aquele momento você bêbado na casa de uma mulher estranha, entendeu? Tipo, você acorda e fala, onde é que eu tô? O quanto eu bebi? Deixa eu me situar. Então ele tem esse momento da vida dele também. Então, os primeiros ali, coloca 8 minutos, o Vini vai me corrigir no vídeo, se forem 8 segundos, mas esse primeiro momento ele corrige, entende onde é que você tá, e aí ele toca a vida. E o legal é que essa autocorreção, ela acontece durante todo o seu pedal. Então, se ele percebe uma mudança brusca de algum valor que ele está captando, ele vai tentar corrigir. E isso gera uma coisa que a PowerPod fala que é o grande diferencial dos medidores de potência. Para vocês tentarem entender, o problema do medidor de potência, a gente fala muito em precisão, mas a precisão por si só, ela não quer dizer muita coisa. A constância na produção dos dados, ela quer dizer muito mais. É só você pensar o seguinte, se você andar 160 km ou você andar 100 milhas, é a mesma coisa. Você andou exatamente a mesma distância. Só que entre um e outro, você tem 60% de distorção. Agora, se você fizer o seu treino em milhas, pensando em quilômetros, aí vai dar ruim. Porque as referências vão ser diferentes. Agora, se todo o seu treino for em milhas ou todo o seu treino for em quilômetros, e essas referências não mudarem, aí os seus dados são precisos. Mesmo que ele seja 5% mais a mais ou a menos do que a outra referência. Uhum. Então, isso é uma coisa que eles falam, que nos outros aparelhos você não tem. Né? Os outros, ele é um tensiômetro e aquele valor ele vai dando, aquele valor pode variar com temperatura, com pressão atmosférica. Então, essa constância nos outros aparelhos é que, de acordo com eles, ficaria um pouco comprometida e é um dos grandes diferenciais do PowerPod. E interessante também assim, que ele conversa com o Garmin, então ele é Bluetooth, você bota ele lá na bicicleta, ligou o Garmin, ele tá coisa. E o preço dele é de R$ 1.800. Caro pra caralho. Mas se você for comparar com os outros potencímetros, ele é bem, né? Que tem algumas opções mais ou menos nesse preço, né? O Stages mesmo O Stages eu acho que tá variando aí em torno de 2.000 e alguma coisa. Ou seja, ele é um pouco mais barato que as opções mais baratas, mas se você for ver um SRM ou um Vector da Garmin, considera mais que o dobro do preço. E ele tem toda essa gama. Então, assim, a gente ficou bem impressionado com essa quantidade de informações que ele te traz, né? Que é realmente bem... A quantidade de informações é um negócio que me chamou a atenção. A portabilidade é um outro negócio que me chamou a atenção, porque, por exemplo, alguns potencímetros têm a portabilidade. O Garmin Vector, por exemplo, você tira de uma bicicleta e põe na outra. Uhum. Já, por exemplo, o Stages... Ele é feito para um modelo específico. Você tem que trocar o pé de vela, mas é mais cabe, chato. Uhum. Cabe, mas você está fazendo a gambiarra. Né? Então, assim, o SRM, que é lá na Aranha, ou você leva o seu pé de vela junto, ou então você tem que comprar outro. Então, e outra, um desse, igual, por exemplo, eu tenho o Stages, eu só tenho potência na minha bicicleta de ciclismo. Sim. Com o PowerPod agora, eu vou ter... Você troca... Eu vou ter potência na minha mountain bike, na minha bicicleta de ciclismo, na minha bicicleta de contrarrelógio, e aí vai. Então, para mim, esses são os destaques. É a portabilidade e a quantidade de dados que você pode extrair. Obviamente que eu não tenho todo o know-how que os caras têm, então um treinador vai conseguir ler esses gráficos e te trazer tudo isso. Se você é um cara que gosta de gráfico e quiser aprender, se debruçar sobre isso, você vai nadar de braçado. Né? Então, eu acho que é bem interessante esses aspectos. Uma coisa, duração de bateria por volta de 11 horas e a carga, você tem que dar uma carga de 2 horas, ele tá com a bateria cheia. Tá. Bom. E acho que, assim, para uma primeira apresentação, é isso. Eu já comecei os testes com ele. Você tá usando ele há quanto tempo? Então, eu usei ele em 3 pedais, mas o primeiro pedal,
Isso é muito louco também. Opa. Só pra vocês entenderem o medo que a gente ficou disso aqui, cara. Primeiro pedal eu fiz como tinha que fazer e tal. Fiz a calibragem e aí saí pra fazer a calibragem. Eu já uso stages há um tempo, então eu tenho mais ou menos uma noção de quantos watts ali. Não é preciso, mas você sabe ali onde você tá. E aí eu olhei e falei, cara, ele tá dando uma subestimada. Aí peguei a cartinha aqui, mandei pra eles e tal. Cara, no dia seguinte o Vini me manda uma mensagem e falou assim, então, Mamas, seguinte, primeiro, o seu sensor de velocidade tá na roda traseira, bota na dianteira. Falei, cadê esse bicho, velho? Como que você sabe aonde tá o bendito do sensor? Mas beleza, tirei da roda traseira, botei na roda dianteira. E aí depois ele falou assim, porra, você andou num lugar que tá tendo interferência. Então faz o seu teste em outro lugar. E eu realmente fui ver, eu andei próximo da papuda. E lá tem aqueles sensores de bloqueio de celular e tal. Então acredito eu que aquilo possa ter dado uma atrapalhada. E além disso, no meu treino, ele falou assim, ó, tem um lugar tal que você tem repetidos movimentos assim, tal. O CEO da empresa viu o teu treino e ficou curioso para saber o que é aquilo. Cara, quando eu fui ver, são os balões. Então assim, você pega o gráfico, você anda, aí você tem a queda de cadência e velocidade para você passar no balão. Depois você anda, só que como o lugar que eu andei eram 4 balões seguidos e 4 intervalos iguais, então isso ficou uma constante no treino. E aí chamou a atenção deles. Então é bizarro que os caras conseguem ver. Então, a gente segue testando. Vamos testar no mountain bike. Não fiz teste no mountain bike ainda para saber. Mas o da Speed me impressionou bastante. Eles ficaram de me mandar o acesso para o Power Stroke. Então assim que eles me mandarem, a gente começa a abrir os meus treinos. E eu vou postando aí no Instagram. E a gente vai falando um pouquinho mais sobre as leituras que o aparelhinho dá. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Tá aqui, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem que fazer umas outras perguntas pra vocês no próximo vlog, mas senão esse aqui vai ficar muito grande. E é isso. Beleza? Visitem a nossa loja. Comprem as nossas camisas. Nossas camisas, vamos deixar os descontão lá pra vocês, dos modelos mais antigos. Like no vídeo, inscreve no canal. E é isso aí. Falou. Valeu.